Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Na Cola. Eu sou Emanuel Freire. Eu sou o Leandro Salles. Hoje a gente está aqui com um convidado com um histórico político muito forte. Ele já foi deputado federal, é ex-juiz federal, ex-presidente da Embratur durante o governo Dilma. Ele é governador, foi governador do Maranhão durante 2 mandatos, eleito no primeiro turno. O Na Cola de hoje é com o governador Flávio Dino. Seja bem-vindo, governador. Prazer falar contigo, Leandro, com o Emmanuel e com todos aqueles que estão nos acompanhando, pelo vídeo e também pelo áudio. Governador, eu queria começar com o senhor fazendo uma analogia ainda com o seu primeiro mandato de deputado federal, que era quando o senhor esteve em Brasília. O senhor entrou ali no segundo governo Lula, o senhor pegou uma campanha também que se falava muito sobre com relação à corrupção, essa relação do PT com corrupção e tudo, debate com relação ao mensalão, e hoje o senhor é pré-candidato ao Senado Federal e o senhor vai pegar novamente um quadro onde o PT ele está ao centro de um debate, né, junto com o outro lado do bolsonarismo. Eu queria que o senhor fizesse para mim uma comparação assim, de como foi aquele clima de 2006 e o que é que o senhor espera, caso eleito, assim, encontrar no Congresso Nacional aqui em 2023. Leandro, desde sempre esse debate da corrupção no Brasil foi utilizado, instrumentalizado na luta eleitoral. Eu sou contra a corrupção é algo perverso, é algo injusto, porque concentra ainda mais riqueza na mão de poucos, penaliza mais fortemente aqueles que menos têm. Agora, veja só, não há nunca na história política brasileira uma corrente, qualquer que seja ela, corrente partidária, que possa dizer que é imune à corrupção ou que tem o monopólio da virtude. E, ao mesmo tempo, não há outra que possa dizer que seja a encarnação daquilo que há de pior, da política, da corrupção, enfim. Ou seja, o que nós precisamos fazer é valorizar os controles. E acho que este é o ponto de vista principal a ser destacado, inclusive na campanha eleitoral. O que é que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro desmontou os sistemas de controle. E é por isso que a gente tem visto o tempo todo atos de corrupção sendo denunciados sem serem apurados. E é essa a diferença que eu acho que vai estar presente na campanha e depois. Ou seja, ato de corrupção, venha de onde vier, tem que ser apurado, investigado nos termos da lei, com sobriedade, com seriedade e ser punido. Agora, o que você não pode fazer é corromper o combate à corrupção. E foi isso que aconteceu, uma parte da vida brasileira, como o próprio Supremo Tribunal Federal e agora a ONU declararam. E, ao mesmo tempo, você não pode achar que a corrupção é a bandeira eleitoreira. Corrupção todo mundo tem que ser contra, é um dever cívico de todo brasileiro, toda brasileira. E se eu chegar ao Congresso novamente, essa vai ser a minha atuação. Venha de onde vier. Leis, controle, o que não pode haver é isso que aconteceu agora, em que você tem até orçamento secreto, que é uma antinomia, uma contradição lógica. Não pode existir orçamento secreto. Conceitualmente falando, é algo ilógico, mas existe. Como prática, inclusive, de corrupção. Basta olhar a imprensa brasileira. E nada é apurado. E isso realmente é inaceitável. Governador, o senhor falou agora a questão da ONU, né? O senhor pincelou aí a questão da ONU. Qual que é o reflexo disso hoje no Brasil? Como que isso vai refletir essa decisão do Conselho da ONU em relação às garantias do Lula? Eu acho que é uma decisão que fortalece aquilo que o Supremo decidiu, ou seja, legitima ainda mais. E, claro que também reforça caminhos em que o ex-presidente Lula vai buscar reparação de danos, porque alguns desses danos foram gravíssimos, não só danos à imagem, mas a privação da liberdade, feita por um juiz que não observou as regras legais. Nós tivemos a inelegibilidade, ou seja, são danos cujo próprio andamento da vida faz com que o tempo não pare e o tempo não volte, né? Então, são danos que devem merecer algum tipo de reparação, nesse caso indenizatória, mas são danos, como eu disse, gravíssimos, inclusive porque não pode ocorrer uma reparação específica. Ninguém pode voltar o relógio do tempo, ninguém pode desprender uma pessoa. Então, eu acho que a decisão da ONU vai reforçar também que haja punição por aqueles que cometeram ilegalidades. Os fins não justificam os meios. Eu acho que essa é a principal lição da decisão. Foram prejuízos não só para o Lula, mas para o Brasil também, né? Que acabou afundando a gente nessa confusão. E você veja o seguinte, uma causa justa,
que é o combate à corrupção, se transformou num caminho de injustiças. Então, é um dano, realmente, você tem razão, que ultrapassa, transcende um caso concreto. E eu dizia isso o tempo todo em relação ao caso do Lula. Eu dizia, olha, isso é importante para ele, mas é importante para todos os brasileiros, porque amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você, o senhor, a senhora que estão nos acompanhando, e dizer assim, meu filho está sendo preso arbitrariamente, está sendo processado, meu marido, enfim. Então, nós temos que proteger a legalidade, independentemente de quem seja o detentor do interesse político, no caso concreto. Dentro dessa, o senhor citou aí em relação a essa perspectiva e tudo que a gente tem com relação à impunidade, né? A gente percebe que as coisas não são investigadas da forma correta e por isso ficam impunes também. E assim, hoje a gente tem visto, governador, uma relação estranha entre os poderes. Assim, a gente vê o executivo sempre em confronto com a parte do judiciário. E, assim, dentro desses três poderes, um específico me causa assim, mais curiosidade, que é o do Congresso Nacional, o Poder Legislativo. O senhor esteve dentro do Poder Legislativo, compôs durante 4 anos, no seu mandato de deputado federal. E, assim, o senhor estava lá, hoje o senhor não está, mas no seu olhar enquanto político, né? O que difere aquele Poder Legislativo de 2007 a 2010 para esse de hoje? Assim, ele é mais submisso, ele é um poder que pressiona mais, ele é um poder que é mais, enfim, subordinado à presidência. O que é que o senhor tem enxergado? Eu lamento muito que uma ideia boa tenha sido pervertida. Qual era a ideia boa? A ideia de que um deputado, um senador, deve poder apresentar um projeto em favor da cidade que ele representa, em favor do estado que ele representa, para expandir uma universidade, para construir um hospital, uma escola. Essa é uma ideia boa. Mas isso se transformou em quê mesmo, como nós estamos vendo? Em obra fantasma, negociata, compra e venda de nota fiscal. Quem está dizendo isso é a imprensa brasileira todos os dias. Agora, hoje, saiu uma matéria sobre o caso do Maranhão, e já saiu de caso em Alagoas, já saiu caso em Barra de Ouro, não sei da onde. Enfim, você tem Tocantins, de Goiás, enfim. E eu converso com os colegas governadores de vários estados e há um espanto geral com esse tal orçamento secreto. Então, acho que esse elemento do orçamento secreto é um dever patriótico da próxima legislatura no Congresso, acabar com isto, acabar com essa imoralidade, com essa indecência. Porque isto é de dinheiro público sendo desperdiçado, dinheiro público sendo desviado. Isso descredibiliza a política e pune a população 2 vezes. Pune porque o dinheiro não chega onde deveria chegar e pune porque a obra anunciada não acontece. Eu gostaria muito que acontecesse, mas a pessoa, às vezes, vai lá o parlamentar, é evidente que não são todos, tem coisa séria, muita gente séria, muita coisa séria, mas eu fico espantado, perplexo, quando vai um parlamentar e anuncia alguma coisa e passam-se 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas não acontece nada. E aí você procura, não, o dinheiro foi liberado, ninguém sabe, ninguém viu. Isso está acontecendo muito agora na saúde também, precisa ter muito cuidado. É uma dinheirama na saúde e ninguém vê, não, é dinheiro para custeio. De custeio de quê? Tem que apurar, porque você precisa ter critérios técnicos. Não pode ser só a politicagem, porque isso resulta em aproveitadores, oportunistas e ladrões do dinheiro público, que é o que está acontecendo. Então, acho que essa distinção é fundamental. A distinção que eu falei há pouco, ou seja, menos fiscalização, menos controle e, ao mesmo tempo, bilhões e bilhões jorrando nesse tal orçamento secreto. Legal. Governador, a gente sabe que o senhor mudou de partido agora, né? O senhor veio para o PSB. Por que o senhor, como pré-candidato ao Senado e incorporando essa chapa do Lula, por que o Lula é a candidatura mais importante nesse momento para o Brasil? Porque ela é a candidatura mais ampla. O Bolsonaro é um extremista. Ele procura ser o candidato de um pequeno segmento. E um pequeno segmento que tem ideias bem esquisitas. Por exemplo, sobre armas. A pessoa pode achar bonito arma, ver um filme, olhar na televisão, jogar joguinho eletrônico, pode. Agora, tem gente que gosta. Eu não gosto, mas tem gente que gosta, respeito. Agora, veja só. Qualquer pessoa pode ter uma arma? Não. Não.
Porque tem que ter treino, tem que ter legitimidade, legalidade, porque vão sair as pessoas um matando os outros, na briga do trânsito, em casa, no bar, no jogo de futebol, ou disparando em aeroporto, como agora aconteceu com esse ex-ministro, que não sabe, claramente não tem habilitação para usar uma arma. Então, quem tem que usar arma? A sociedade precisa de armas? Sim, infelizmente precisa, mas na mão certa. Na mão da polícia, na mão do Exército, na mão da Guarda Municipal, na mão de quem tem habilitação e preparo para isso. Então, esse grupinho pequeno é o bolsonarismo. É esse grupinho que quer ódio, que quer confusão, que quer arma, que quer briga, que briga com todo mundo e não gosta de trabalhar. É importante que o cidadã que está agora nos assistindo, veja, essa gente não trabalha. Não trabalha, não tem expediente, não tem rotina, não tem resultado. Você procura. Cadê as obras do governo Bolsonaro, minha gente? Não tem. Pode procurar. Se a pessoa disser, apresentar para mim 100, e está falando aqui um ex-governador que fez milhares de obras, inaugurou milhares de obras. De rua asfaltada, de hospital, de policlínica, de escola, de universidade. Eu sei o que nós fizemos. Asfaltamos rua no Maranhão todo. Terminou tudo que tinha para fazer? Não. Precisa dos outros, claro, porque a tarefa administrativa é sempre inconclusa. Mas fizemos. E esse governo federal fez o quê? Então não tem resultado, não gosta de trabalhar, vive pendurado em moto, em jet ski, vive de férias na praia. O Brasil nunca viu isso. Nunca. Viu um presidente da República que toda hora está cansado. Mas se está cansado, vai para casa, meu filho. Vai para casa, está cansado, vai. Estou cansado, quero ir para a praia. Mas não com dinheiro público. Deixa quem quer governar, governar. Mas com dinheiro público. Cada brincadeira dessa custa R$1 milhão. R$1 milhão. Com R$1 milhão você monta 3 restaurantes populares. Quer dizer, um passeio do Bolsonaro custa 3 restaurantes populares. Com 300 mil você monta um restaurante popular. Então o cara diz, R$1 milhão. Sim, 3 restaurantes populares. Para servir comida R$1. Então isso realmente é uma coisa grave. Então, o Lula tem essa força exatamente porque ele é a negação disso. Ele tem amplitude, teve experiência administrativa. É perfeito? Não. A perfeição só no reino de Deus. A perfeição não é um atributo humano. Mas demonstrou resultado administrativo, fez coisas boas, tem amplitude, conhece o Brasil, conhece o mundo, está preparado, ao meu ver, e testado, e com Alckmin na chapa, para poder derrotar o Bolsonaro. O senhor enxerga ele como um governo seria de transição assim para o Brasil e nesses 4 anos seria mais ou menos isso? Eu penso que deva ser justamente isso, né? Um governo que dê conta das tarefas básicas, porque o nível de destruição é muito grande. O Lula assumirá, na minha ótica, agora em 2023, em condições piores do que assumiu em 2003, sucedendo o Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique Cardoso, a pessoa podia gostar, não gostar, mas era um governo que existia, tinha começo, meio e fim, tinha as políticas públicas. Por exemplo, o Bolsa Família começou do Bolsa Escola, que foi implantado no governo Fernando Henrique. O Fundeb, que financia hoje a educação básica, surgiu do Fundef, que foi criado no governo Fernando Henrique. Então, o governo Fernando Henrique tinha algumas coisas que foram aprimoradas, etc. E agora o Bolsonaro tem o quê? Ele tem esse negócio de arma e passeio de moto. Então, a base material em que você assumirá, que se Deus quiser nós assumiremos, é uma base material mais degradada. E por isso é um governo que, concordo contigo, agora o futuro, né, tem que ser um governo de recuperação, de transição, para reorganizar o país, minimamente, para aí a gente poder avançar mais, enfrentar as questões fundamentais. Inflação de alimentos, ninguém aguenta mais essa inflação que está aí, com salários congelados. Combustível, agora o gás de cozinha passou de 10% do valor do salário mínimo, isso nunca aconteceu antes. A questão da energia, de um modo geral, né? Economia verde, segurança alimentar para o povo mais pobre. Então, o governo, claro que educação, claro que SUS, um governo que escolha assim, 10, 12 temas e priorize e consiga recolocar o Brasil no caminho bom. O senhor Almeida, quando o senhor era governador, o senhor foi ventilado, né, como um dos nomes a presidenciáveis do Brasil, né, pela imprensa. O senhor almeja chegar, assim, depois do Senado, a ser um candidato a presidente da República, ainda mais depois dessa fase de transição aí do... Eu encaro a vida, eu vou fazer agora
54 anos. Então, eu encaro a vida assim, de um modo hoje muito ponderado, ou seja, cada dia com sua agonia. Então, quando você tem menos idade, e é óbvio que eu já tive menos idade, às vezes sua cabeça planeja 50 mil coisas e você acha que vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e claro que a experiência mostra que não. Então, eu sempre vejo assim, de modo bem ponderado. Então, cada dia tem o seu objetivo, tem a sua batalha, e isso a sério mesmo, não é conversa assim, o pessoal que está nos ouvindo pode dizer, isso é conversa de político, entre aspas. Não, eu encaro as coisas assim mesmo. Hoje eu estou focado em dar boas aulas na Universidade Federal do Maranhão, hoje mesmo dei aula, esse dia que a gente está gravando aqui, dar boas aulas, que os alunos aprendam direito penal, aprendam direito constitucional, enfim. Estou focado nisso, organizar minha pré-campanha ao Senado, ajudar o Brasil, ajudar o Lula, ajudar o nosso Estado, né? Tem a batalha em torno do governo, nós estamos com a pré-candidatura do atual governador, o vice, que assumiu, e estou focado nisso. Aí, em 2026, a gente vai ver até lá. Ixi, é muito tempo até lá. Ainda tem uma Copa do Mundo, que ainda tem que ganhar a Copa do Mundo. Eu estou preocupado com isso. Temos 2 Copas para ganhar esse ano, né? A eleição e a Copa do Mundo. E olha que teve uma coisa boa esse ano. Eu estou feliz por um aspecto. Como as Copas do Mundo, desde 2006, para mim, que eu disputei a eleição primeira vez em 2006, sempre são antes da eleição, aí ficava assim, né? Eu não era o torcedor, porque tinha o torcedor e tinha a pré-campanha mesmo. Né? Agora a Copa do Mundo vai ser depois da eleição. Eu estou feliz demais com isso. Que eu vou poder assistir com calma, com tranquilidade a Copa do Mundo e, se Deus quiser, comemorar os 2 títulos. Governador, eu tenho 2 perguntas para fazer com o senhor agora com relação ao seu governo, né? Primeiro, o senhor assumiu, o senhor só teve um ano com a presidente Dilma no cargo, que foi um ano, aquele ano de 2015, fatídico, que a gente sabe que ela conseguiu pouca governabilidade. Então, dali para frente, o senhor enfrentou um Temer, o senhor enfrentou um Bolsonaro e, principalmente, talvez eu acho que seja o principal fator, que foi a pandemia. Então, assim, como que foi governar um estado que tinha números ruins, praticamente todos os indicadores, e fazer o que o senhor fez, tanto na parte de obras, quanto na parte de saúde, quanto na parte de infraestrutura, aquela quantidade grande de auxílio técnico que o senhor deu para os municípios? Foi um desafio difícil, assim? Dificílimo, porque as condições muito depreciadas, um passivo social, como o Tancredo Neves dizia, uma dívida social muito alta, e continua alta. A gente tinha que avançar nessa dívida social, por exemplo, leitos de UTI. Só havia leito de UTI do governo do Estado, quando eu cheguei lá em 2015, no governo, em 3 cidades do Maranhão. Nós deixamos em 22. Quer dizer, nós multiplicamos por 8, vamos chamar assim, por 7, quase 8 vezes. Restaurante popular eram 6, nós deixamos com 106. Escola de tempo integral, nenhuma, nós deixamos com 100. Então, um salto muito rápido, em pouco tempo, e em condições inóspitas, e quase que áridas, assim, hostis, eu diria, em nível nacional. Então, o que eu acho que foi fundamental? Em primeiro lugar, força de vontade. Força de vontade de quem lidera. Quem lidera tem que acreditar naquilo que está falando. Tem que ter veracidade, não apenas nas palavras, mas no olhar, no coração, para poder motivar a sua equipe. Você precisa mobilizar milhares de pessoas acreditando naquilo, porque senão não vai acontecer. O líder sozinho não faz nada. Mas se você motiva, como nós motivamos, a turma da saúde, nós temos até esse momento a menor taxa de mortalidade por coronavírus no Brasil. Por quê? Porque a nossa equipe acreditou, do secretário de saúde, Carlos Lula, a subsecretária Carla Trindade, mas todos os enfermeiros, técnicos, todo mundo, fisioterapeuta, todos os profissionais de saúde, médicos, claro, compraram isso como um objetivo, salvar vidas. Ninguém fez corpo mole. Então, com isso, a gente conseguiu a menor taxa de mortalidade de Covid. A outra coisa, eu acho, fundamental, é essa da probidade, da honestidade. As pessoas enxergarem que ali o dinheiro público há pelo menos uma luta, mesmo que você não consiga, porque perfeição, já disse e repito, não é um atributo humano, mas há uma luta para o dinheiro público chegar na casa das pessoas, para o dinheiro público não se perder. Então, quando a pessoa enxerga isso, diz, não, isso aqui é sério, isso aqui é feito para funcionar. E a terceira coisa que eu acho fundamental é assim, não fazer de qualquer jeito, porque há uma cultura de que assim, escola pública pode ser de qualquer jeito, hospital público pode ser de qualquer jeito. Não!
A gente tem que lutar para o hospital público ser melhor do que o hospital privado. A escola pública ser melhor do que a escola privada. Pode existir escola privada, pode existir hospital privado, pode existir, mas o público tem que ser tão bom quanto no mínimo, ou até melhor. E acho que a gente conseguiu avançar por conta disso, apesar dessa conjuntura difícil. Foi triste? Foi, muito triste. Eu lamento demais, porque se a gente tivesse pego um momento melhor, em vez de 106 restaurantes populares, a gente teria 150. Em vez de 22 cidades com leitos de UTI, a gente teria 30, ou seja lá quantas. Em vez de 100 escolas de tempo integral, teríamos 200, ou seja, a gente teria feito mais entregas. Mas eu tive que pegar o dinheiro e colocar 1 bilhão a mais no combate ao coronavírus. 1 bilhão de reais. Foi quanto custou para o povo do Maranhão, para o Tesouro Estadual. Não repasse nenhum, né? Não estou falando de dinheiro federal, estou falando de dinheiro estadual. 1 bilhão. Ora, esse bilhão faz falta em muita coisa. Então, eu poderia sentar no meio-fio e chorar. E eu chorei muito, durante a pandemia, sobretudo. Mas eu não tinha direito de ficar só sentado chorando. E aí, por isso que houve a meu ver, essa visão positiva, coletiva. Acho que esse é o segredo, quando você consegue que a sociedade caminhe junto com você. Mesmo no combate à pandemia, para finalizar, nós tivemos uma participação muito boa de empresas fazendo doações, grandes empresas do Brasil que atuam no Maranhão, doando hospital de campanha, doando respirador, doando remédio. E isso foi uma coisa assim, muito boa, muito importante, decisiva em muitos momentos. E isso mostra que havia uma visão de credibilidade, de que aqui é sério, vamos ajudar. Então, foi um período muito intenso, muito difícil, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado. O senhor é um lulista histórico, né? O senhor foi do Comitê Jovem do Lula na época da faculdade, né? Da sua universidade, já foi presidente do DCE, Tu né? não tinha nascido ainda. Pois é, não tinha. Como que foi? Tu nasceste no século XXI, não? Não. Como que foi para o senhor ver, assim, a candidatura do senhor lá no Maranhão, o senhor, um lulista, o senhor do PCdoB, militante ali, ver o PT não entrar, assim, de cabeça nessa candidatura para o governo lá? E como que foi ganhar também, né? Porque você ganhou e ganhou com uma votação histórica, né? Ganhou no primeiro turno com uma votação histórica. Como foi para o senhor não ver o PT embarcar nessa candidatura? Foi um momento realmente que eu lamento demais. Um momento, como você diz, assim, de muito sofrimento pessoal, porque quebra uma expectativa. Sim. Tudo que quebra uma expectativa é muito, muito triste, né? Você acha que a festa vai ser maravilhosa. Aí chega lá, a festa não é boa, você fica triste. Então, eu tinha uma expectativa de que desde o início, portanto, desde 2010, quando eu perdi a eleição, teria esse apoio. Não houve nem em 2010, nem em 2014, mas tive em 2018, hoje estamos na paz, Sim. Ainda bem. Houve uma reversão em relação a isso, uma mudança em relação a isso, a essa atitude. E foi um desafio a mais, eu diria. Né? Foi um desafio a mais, porque é uma corrente política importante nacionalmente e no Estado. Mas hoje nós estamos bem, hoje nós estamos na paz. Ainda em relação ao governo, a sua gestão ela foi marcada, vou citar só 2 nomes assim, mas por secretários que mais tempo ficaram no cargo. Eu posso citar o secretário Felipe Camarão, que ficou mais de 6 anos no cargo da Secretaria de Educação, e o secretário Carlos Lula, que ficou também, se eu não me engano, quase 6 anos na Secretaria de Saúde. Como que foi, assim, quando o senhor foi eleito ali em 2014, fazer a escolha, e são secretários mais novos, mas que com um corpo técnico muito forte e tudo, e que hoje se tornaram, pra gente que é maranhense, que viveu a política maranhense, se tornaram lideranças políticas muito fortes, muito populares. Eu acho que esse é um legado que, às vezes, não é sequer analisado corretamente. E a tua pergunta ilumina esse aspecto, esse bom aspecto, no sentido de que o nosso governo também ajudou nesse processo de formação, qualificação, capacitação de gente que vai servir a população em cargos, em mandatos, enfim, durante muitas décadas. E foi um desafio para a gente formar uma equipe praticamente do zero, porque eu não tinha governado antes o Estado, a esquerda não tinha governado, e aí você tinha que, mais ou menos, pegar as pessoas que ali você via algum talento, alguma disposição, e meio que apostar. E essas 2 apostas e outras tantas
Foram apostas que deram muito certo, né? Deram ótimos resultados. Tanto que eles ficaram durante esse tempo todo, sempre bem avaliados, e hoje tem uma legião de gente com saudade, né? Tanto na rede de educação quanto na rede de saúde, porque eles fizeram trabalhos belíssimos. E eu sou feliz com isso. Eu não posso dizer que todas as escolhas foram acertadas, porque, naturalmente, você faz escolhas, depois vê que não funcionou exatamente como você achava, e é igual um time de futebol. Você vai e troca o time, bota, substitui o jogador. Mas, nesse caso, foram escolhas que funcionaram muito bem, e acho que isso é também uma conquista que ultrapassa o nosso governo, porque eles são pessoas, como você disse, ambos estão na faixa dos 40 anos, mais ou menos, máximo. Ou seja, tem aí uma longa estrada existencial pela frente, e espero que continue dedicados à política, porque é um território difícil. Que precisa, né? E precisa muito, porque sem a política não existe sociedade. A pessoa diz, eu odeio política, beleza, mas sem a política não tem rua asfaltada, não tem coleta de lixo, e se não tem coleta de lixo, não tem a padaria da esquina funcionando. Sem ela não existe farmácia, não existe escola, não existe polícia. Então, todo mundo precisa da política e, por isso, precisa. O Brasil precisa de bons políticos. E esse que você citou e outros são bons exemplos, acho. O senhor falou agora de escolhas, né? Eu acho que um dos objetivos de quase todos os bacharéis em direito, o ápice da carreira de chegar à magistratura, mas é um juiz federal, que é um cargo muito importante. E o senhor, eu vejo pelo rosto do senhor o amor que o senhor tem pelo direito, né? O senhor dá aula ainda, o senhor formou, fez sua pós-graduação, seu mestrado. Como que foi essa mudança hoje, essa mudança da magistratura, abrir mão daquilo ali, com acho que 38 anos, né, que o senhor largou a magistratura, largar com 38 anos a magistratura para dedicar a vida à política? O que pesou nessa escolha? Eu cheguei na magistratura muito jovem, eu passei no concurso aos 25 anos, então eu tive quase 13 anos, 12 anos de alguma coisa na magistratura. E foi um período muito bom. Se você pegar o meu pedido de exoneração, a minha assinatura talvez esteja com a letra mais trêmula da minha vida, né? Porque você assina com dúvida, com receio, enfim, exatamente por isso. Eu gostava de ser juiz, eu gostava muito e gosto do direito, gosto do que faço, gosto da minha profissão. Não tinha nenhuma frustração, nada disso. Era apenas assim, uma conjuntura política e um desejo relacionado ao Maranhão. Quer dizer, tinha uma visão em relação ao Maranhão, mudar o Maranhão, mostrar que o Maranhão não era esse celeiro inesgotável de problemas sem nenhuma solução. Quer dizer, o Maranhão poderia ser, e como de fato se ampliou o respeito ao nosso Estado, porque ele é bonito, porque o povo é bom, porque tem coisas boas, porque tem coisas que funcionam. Eu às vezes, até achava engraçado assim, o espanto das pessoas perguntando como você explica a menor taxa de mortalidade do coronavírus sendo no Maranhão? É quase como se fosse assim, como você explica aquele disco voador? Um milagre. O estranhamento, não um disco voador. Exatamente, porque havia um ineditismo, né? Quase um ineditismo em relação a isso. E isso me incomodava como maranhense. Me incomoda. E essa foi a razão principal. Eu diria que foi uma atração se sobrepondo a outra. Uma coisa positiva se sobrepondo a outra. Se eu puder um dia voltar a ser juiz, voltarei com maior... E eu digo sempre política não é profissão, tanto que nos intervalos das eleições eu sempre volto a dar aula. Eu podia agora não estar dando aula, mas eu estou dando aula porque eu gosto. Eu gosto da aula, eu gosto... E é um modo também de eu me atualizar, porque política não é profissão, né? É verdade. Governador, então o senhor tem a sua primeira eleição em 2006, né? Já sai vitorioso da sua primeira eleição para deputado federal. 2 anos depois, o senhor enfrenta uma eleição majoritária, que é a eleição de São Luís, onde o senhor vai para o segundo turno e tem mais uma votação expressiva. E aí, 2010, 2 anos depois, o senhor sai candidato de novo ao governo do estado, uma eleição que, assim, eu era muito moleque, e eu lembro, assim, que a Rosana ganhou aquela eleição nos décimos, né? E aí o senhor vai e supera em votação o então governador cassado Jackson Lago. E aí abre mão de sua candidatura em 2012 e ganha em 2014. Assim, esse processo de derrotas, né, eleitorais que o senhor passou, e vitórias, e abrir mão, enfim, para o senhor chegar em 2014 competitivo. Foi uma caminhada muito doída, foi uma caminhada muito dura, o senhor pensou em algum momento em abrir mão, em desistir, não fazer? Desistir nunca, mas dura sem dúvida, porque perder uma eleição sempre envolve sofrimento pessoal, sofrimento familiar e sofrimento
das pessoas que estão ao seu redor. Então, eu diria assim, perder me ajudou a aprender, a me aprimorar, enfim. Eu aprendi muito e me preparei melhor. E, por isso, quando cheguei ao governo, eu me sentia assim, muito apto, plenamente apto, jamais se é. Quem alguém diz, eu estou absolutamente apto, preparado, pode desconfiar. Porque é claro que você tem que estar aberto a aprender e hoje, 8 anos depois, eu aprendi muito mais do que eu sabia quando cheguei ao governo. Mas as derrotas me tornaram assim, eu tinha apto, bem apto, porque elas me ensinaram as coisas que davam certo, as coisas que não davam, aprendi mais experiências administrativas, inclusive. Eu estava mais ou menos com uma propaganda que havia, que é aquela história do quase, né? Você quase foi campeão, quase não sei o quê, de uma marca famosa. E aí chegou um ponto que eu estava 2-1, né? Exatamente em 2011, eu tinha disputado 3 eleições, perdido 2 e ganho 1. E aí os que não gostam de mim, claro, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e isso é legítimo, claro. Dizia assim, não, esse não ganha nunca mais, tem que se aposentar, vai sumir, vai desaparecer, vai exterminar, enfim, vai se suicidar. Essas coisas que fazem parte dessa dimensão ruim da política negativa. Mas eu nunca me abati com isso. Eu sempre encarava como um desafio, ó, vamos lá e tal. E deu certo, deu muito certo, porque foram 2 vitórias em primeiro turno, sucessivas, isso não havia acontecido. A última eleição que foi decidida em primeiro turno no Maranhão nós tivemos, assim, com uma margem expressiva, talvez 1998, acho eu. Sim, e aí, que foi a Rosiana contra o Cafeteira, naquele momento. O resto eram eleições ou de 2 turnos ou eleição muito apertadinha, né? Teve uma eleição em primeiro turno, que acho que foi 2002, mas ali nos décimos, como você diz, 2002, 2006, 2006 foi o segundo turno, 2010 foi décimos. Então foram margens boas, assim. Eu fiquei muito feliz com essas 2 eleições em 14 e 18 históricas. Derrotar o Sarney. E vencendo para o Senado também, né? Nas 3 eleições para o Senado, os senadores das nossas chapas venceram. Então, foram vitórias muito expressivas. O senhor, como que foi? Me conta um pouco sobre o senhor hoje é um socialista, né? Militou bastante tempo no PCdoB e de origem cristã também, né? Bastante católico. Como que foi a sua infância que levou você a decidir, ó, eu vou seguir o caminho do socialismo? O senhor até citou em algumas entrevistas a questão do socialismo moreno do Darcy, né? Como que foi essa escolha, assim, de seguir no caminho do socialismo? E a gente sabe que propriamente dentro do socialismo tem um preconceito em relação à religião, um preconceito bastante besta, né? Que a gente tem que cada vez mais abraçar. Como se fosse água e óleo, né? 2 coisas que não se misturam. E dentro da esquerda tem muito, né? Como que foi a sua infância que te levou a optar por esse caminho? Manter o cristianismo e seguir no socialismo, que na minha cabeça faz todo sentido. Pois é. Deus me deu uma alegria imensa de ter podido, hoje, chegar aqui nessa conversa com vocês, dizer que eu sou amigo do Leonardo Boff, amigo do Frei Beto. Porque foram 2 figuras assim fundamentais na minha adolescência e tudo, porque eram arautos, para mim, como cristão, da doutrina social da igreja, da chamada teologia da libertação. Depois, o Leonardo Boff foi lá no Palácio, no governo, deu palestra, a gente conversou durante horas. E isso, para mim, foi o Frei Beto também, isso para mim foi uma alegria imensa, porque eu dizia, são meus ídolos de adolescência que estão aqui comigo conversando, e eu disse isso a eles, ó, vocês foram inspirações para mim, e de fato foram e continuam a ser. Então, eu diria que foi muito por aí. Doutrina social da igreja, teologia da libertação, opção preferencial pelos pobres, os ecos do Concílio Vaticano II, das conferências de Puebla, de Medellín, em que se afirmou naquele momento uma igreja compromissada, comprometida com a construção do reino de Deus, que por isto mesmo valoriza também o aqui e agora. O reino de Deus é transcendência, mas é imanência, né? E foi essa experiência, digamos, de aprendizado e de fé que me levou a essa opção política, porque se você lê qualquer dos evangelistas, né, você lê o Novo Testamento, você lê as bem-aventuranças, ou lê o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que é belíssimo,
como viviam os primeiros discípulos de Jesus Cristo, você vai encontrar ali a matriz de que Jesus Cristo não é que ele quisesse exterminar os ricos, não é isso. Mas ele dizia, bom, a nossa religião é a religião dos órfãos, é a religião das viúvas, é a religião dos excluídos, é a religião daqueles que menos têm. E veja, é uma religião que se funda num paradoxo contra, por exemplo, o individualismo, porque ela se funda na figura de um suposto derrotado, porque ele é morto, crucificado, torturado, morto, crucificado e ressuscita no terceiro dia. Ou seja, é uma religião que mostra, inclusive para nós católicos, um símbolo é Jesus Cristo na cruz, literalmente. Ou seja, é uma fé que se baseia na ideia da solidariedade, da empatia. E isso tem tudo a ver com o que eu acredito que seja o socialismo. Porque o capitalismo, etimologicamente, é o poder, sobretudo, do dinheiro, do capital, de quem mais tem. Volto a dizer, eu quero que as pessoas que têm muito dinheiro, que são milionários, bilionários, morram, sejam torturados. Não, nada desse tipo. Agora, esta fortuna pessoal não pode ser construída sobre a pobreza da população. E ela não pode ser uma fortuna egoística, em que as pessoas, não, eu vivo bem, eu posso consumir o que eu quiser, fazer o que eu quiser e não estou nem aí para o planeta, não estou nem aí para o mundo, não estou nem aí para as pessoas. E isso definitivamente não é cristão. Como não é cristão também, essa ideia da violência. Essa ideia que eu falei há pouco, das armas. Então, como você diz, longe de ser água e óleo, são universos, são paradigmas que convergem na minha cabeça, no meu sistema de crenças, e também você tem razão, no sentido de que, às vezes, a esquerda, ou segmentos da esquerda, têm ou podem ter ainda um preconceito contra as religiões, e eu fiz questão de mostrar isso no governo. Laicidade não é antirreligiosidade. Laicidade é uma coisa, o Estado, o governo tem que ser laico, o partido tem que ser laico, no sentido de que ele não pode perseguir uma religião, no sentido de que ele não pode privilegiar uma religião, uma igreja, não pode. Por quê? Porque ele governa em nome de todos, aplica o dinheiro de todos. Agora, você tem que respeitar todas as religiões e respeitar a religião como um fenômeno cultural, social, como um sistema de crença, uma forma de viver. Existe, por exemplo, uma cultura musical riquíssima nas igrejas, que é a música, sim, a arte, o teatro. Nós apoiamos no Maranhão. Vai ter representação da Paixão de Cristo. Sim, da Igreja Assembleia de Deus. Nós apoiamos. Claro, a gente não apoia o Carnaval, não apoia as festas juninas, apoiamos a Paixão de Cristo da Assembleia de Deus. Sim, claro. E isso é laicidade. E é isso em relação à religião, né? Eu lembrei agora, uma figura que é atual, assim, que eu tenho muita lembrança do catolicismo, que talvez seja hoje da religião cristã, o segmento que mais consegue condenar aquilo que é condenável no governo Bolsonaro. E eu lembro muito do padre Júlio, né? Júlio Lancelotti, que ele faz muitas ações, aí torna a entrar também numa coisa que é muito bonita dentro da igreja, que é isso. Mas, assim, saindo do segmento do catolicismo e indo para o segmento evangélico, que é um segmento que tem disparado em crescimento aqui no Brasil hoje, né? Eu lembro, eu tive uma conversa com a equipe do deputado Marcelo Freixo, que a gente tem um pouco de proximidade, e a gente estava comentando assim, cara, é impossível ganhar no Rio de Janeiro, se eleger no Rio de Janeiro, sem conversar com esse segmento, por exemplo. E aí, como que faz, governador? Como que a gente senta com a base, por exemplo, a sua base, que é uma base de esquerda, e fala assim, pessoal, a gente vai ter que conversar com esse segmento, que também são eleitores, que também tem anseios de políticas públicas específicas, e que é legítima uma conversa. Tem que partir desse pressuposto, de que a conversa é legítima e necessária. E que um não pode impor o seu estilo de vida, o seu modo de vida ao outro. Por exemplo, uma grande parte das igrejas evangélicas não participa do carnaval. Então, muito bem, o carnaval vai acabar o carnaval? Claro que não. Agora, por outro lado, você vai desrespeitar essas pessoas que não gostam do carnaval? Por exemplo, no Maranhão, uma lei que foi proposta pela hoje senadora Elisiane Gama, na época deputada estadual. Existem os retiros culturais durante o carnaval. A gente apoia. Retiros dos jovens evangélicos. Eles não participam do carnaval, mas eles ficam lá 3 dias durante o carnaval e fazem as brincadeiras dele, as músicas, etc. Então, eu acho que é por aí. Você reconhecer a pluralidade, não como uma ideia de uma palavra errada que é
tolerância, não é tolerar. Na verdade, é você achar bonito, achar bom que a sociedade, a vida, é bonita na medida em que ela é multicolorida, você tem plurivocidade, vários saberes, vários sabores, e isso se estende às religiões. E aí vai quebrar muito preconceito. Tem uns temas também que a gente tem que respeitar. Por exemplo, eu, Flávio Dino, sou contra o aborto. Eu, Flávio, sou contra. Doutrinariamente contra, porque acho que o direito à vida tem uma dimensão específica, uma dignidade, uma estatura, que faz com que você não possa vulgarizar o aborto. Claro que há legalmente algumas situações em que aí sim o aborto é protegido pela lei. Caso, por exemplo, uma mulher que é estuprada, isso é óbvio. Mas eu digo assim, o aborto como liberou geral. Não, eu sou contra. Agora, tem gente que é a favor, você tem que sentar, discutir, você não pode ter preconceito. E nem achar que, nesse caso, por exemplo, você vai resolver com direito penal. Vai prender todo mundo. Não, você tem que dialogar. E acho que essa é a atitude que a esquerda tem que ter em relação, por exemplo, aos segmentos evangélicos. Não pode ser uma relação utilitarista, não pode ser uma relação instrumental, tem que ser uma relação de mútuo aprendizado. Isso vale tanto para a esquerda como vale também para as igrejas evangélicas, que, neste caso, às vezes, alguns líderes, não são todos, estão numa postura muito fechada com o Bolsonaro. Às vezes, como se o Bolsonaro fosse o próprio Jesus Cristo. Não, o Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção cultural da figura do diabo, o que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Ora, lembremos, uma pandemia. O presidente da República vai para a porta do palácio imitar uma pessoa com falta de ar. Imitar e rir. Rir de famílias. Rir de famílias que estão rir de pessoas sofrendo, rir de famílias. Aquela frase. Cujos integrantes morreram. Isto é coisa de Deus? Quando ele fala que não é coveiro. Que não era coveiro e não sei o quê, que Covid é coisa de marica. Isso é uma atitude cristã? E como é que alguém vai dizer que não, isso é cristão? Cristão não, isso é coisa do diabo, Satanás, demônio. Então, eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa. Governador, como que a gente trabalha pensando de uma forma progressista, né? Quais seriam as medidas mais enérgicas para que a gente consiga implantar uma forma de socialismo hoje no Brasil? Quais reformas devem ser feitas? Por onde que a gente deve começar? Para que a gente consiga fazer caminhar o país nesse sentido, um sentido mais progressista, menos retrógrado? Eu acho que é essencial você ter a capacidade de universalizar direitos e serviços públicos e, por isso, o Estado tem que atuar mais fortemente. Como atua? Tem que ter dinheiro. Ora, qual é a experiência internacional? Você pega os países capitalistas, organizados na OCDE. Eu não estou falando de nenhum país socialista. Você pega a chamada progressividade tributária, que está na nossa Constituição, no artigo 145. O princípio da capacidade contributiva. Quem paga mais, quem tem mais tem que pagar mais. É assim em todos os países do mundo. No Brasil, não. Os mais pobres pagam proporcionalmente mais imposto que os mais ricos. As rendas do trabalho, ou seja, um servidor público que ganha R$6.000 ou R$8.000, paga mais imposto do que um rentista, do que alguém que vive de lucros e dividendos e que tira R$200 mil por mês da sua empresa. Esse aqui paga imposto na fonte e esse aqui é isento de imposto de renda. Se o cidadão tem uma moto, ele paga IPVA. Se ele tem um helicóptero, ele não paga IPVA. Imposto de propriedade de veículo automotor. Helicóptero tem motor? Tem. Mas por que não paga IPVA? Porque não paga. Herança. O cidadão é bilionário, o imposto dele no Brasil é igualzinho ao cidadão que tem uma casa que deixou para o filho. É o único bem que tem, às vezes, né? Isso não existe, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem na França, em canto nenhum. Então, acho que esse é o principal desafio, um sistema tributário justo, progressivo,
capacidade contributiva. E isso não se refere à classe média, porque às vezes a pessoa está ouvindo e está dizendo, meu Deus, eu tenho um carro, um apartamento, e querem tomar. Não, você não é rico. Você está falando de quem tem helicóptero, lancha, não, você não é rico, porque às vezes o cara tem um apartamento, uma casa, e ele acha que ele é rico. Não, você não é. Porque nós estamos falando de gente que tem bilhão, 500 milhões. E volto a dizer, pode ter, mas tem que contribuir, como contribui nos Estados Unidos. Por que os ricos nos Estados Unidos, quando vai chegando perto de morrer, eles fazem umas doações gigantescas, criam umas fundações, por conta da tributação também. Porque a fundação tem isenção tributária e tal, e aí serve, esses grandes milionários do mundo têm fundações, fazem aportes gigantescos, o Bill Gates, por exemplo. Porque são bonzinhos, né? Porque tem um sistema tributário que pega a herança, essas heranças multimilionárias ou bilionárias, e tem um imposto muito forte. No Brasil, um imposto que chega às vezes a 30%. No Brasil, a alíquota máxima é 8%. E a maioria dos estados pratica 4%. Não tem um país da OCDE que pratique isto. Então, acho que a justiça tributária, para com isso recompor as condições do Estado funcionar, usar bem o dinheiro disponível, porque tem muito dinheiro do BNDES, tem muito dinheiro do Banco do Nordeste, tem muito dinheiro no BASA. Você tem muita coisa a fazer. O orçamento secreto, como mencionei no começo, acaba com o orçamento secreto, só aí você já libera. Assim, se você... Vamos dizer que module corretamente. Eu estou falando pelo menos de 15 a 20 bilhões de reais que são liberados com isso para coisa séria, que pode ser indicação do parlamentar, mas coisa séria. Não é coisinha superfaturada, não, picaretagem, obra fantasma. Não é compra e venda de nota fiscal. Na hora que tu acabar com isso, aí tu consegue tapar buraco de estrada, você consegue retomar as creches federais cujas obras estão paradas no Brasil todo. Então, acho que é por aí. Fazer reforma tributária, pegar o dinheiro disponível, usar bem. Eu acho que aí... E ter governo, né? Sim. O presidente da República tem que trabalhar, pessoal. Os ministros têm que trabalhar. Ninguém trabalha nesse país. Ninguém trabalha. Todo mundo de férias. A ponto, aqui que eu digo do governo federal, né, na cúpula. O povo brasileiro trabalha muito, mas ninguém trabalha neste governo que está aí. Você tem uma situação assim atípica. Os governadores não vêm mais em Brasília, porque não tem com quem falar, não tem o que falar. Amador, governo amador, né? Não tem, porque porque o governo do Maranhão, o governador de oposição. Não, eu estou falando de todos os governadores do país, todos, não tem um que diga assim, não, o governo federal, não tem um que, a sério. Agora, coisa eleitoreira, mas a sério, o cara dizer, meu irmãozinho, me diga aqui o que foi que o governo federal lhe ajudou. Diga aqui no sério, mostre o que foi que o governo federal ajudou o seu estado. Não tem um. Porque a turma não trabalha, essa turma do governo federal. Pode ter uma exceção, um ou outro, eu até respeito um ou outro, mas a imensa maioria segue o passo do presidente da República, é motoca, jet ski, e segue a vida, né? E fala besteira também. Apela, né, para botar a pauta qualquer. E assim, voltando aqui para a parte estadual, né, do Maranhão, o senhor elegeu os 3 senadores nas duas eleições, né? O primeiro o senador, depois os outros 2 que foi a Elisiane e o Everton, né? Desses 3 que o senhor elegeu, 2 em algum momento ali se indispuseram com o senhor, né? O primeiro que foi o senador Roberto Rocha, que ganhou na época, se eu não me engano, do Gastão, né? Que inclusive é hoje um deputado que é próximo do senhor. E depois o senador Everton, que ali em 2020, no segundo turno especificamente, ele caminha com o adversário político do senhor, e agora em 2022 ele decide lançar uma candidatura própria, afastado do grupo, assim. E em relação especificamente a ele, a eleição de 2022, o que levou o senhor a escolher, a dar o seu apoio ao atual governador Carlos Brandão, ou não outra pessoa do grupo? Foi uma coisa dialogada mesmo entre vocês ali, uma maioria que formou? Fortemente dialogada. E eu sigo a posição majoritária. E o Brandão reuniu naquele momento que nós definimos juntos, todos nós, que seria o momento da decisão. Ele tinha a maioria dos partidos, a maioria dos prefeitos, a maioria dos deputados. Então, como é que eu ia escolher? Só se eu fosse um ditador. Não, vou escolher outro nome. Não, mas a maioria dos partidos está aqui, a maioria dos deputados, a maioria dos prefeitos, a maioria das lideranças. Esse foi um critério. O Brandão, vice-governador, me ajudou nesse período. É só um mandato, né, porque ele assumiu, então ele já será reeleito, né? Então, é um período curto. E eu considerava que outros pretendentes, que são vários, né, poderiam esperar 3 anos
porque são 3 anos, aí o Brandão tem que, se for candidato, tem que sair, como eu saí agora. Então, um período muito curto. Eu lamento que não tenha havido essa compreensão plena, mas 80% do grupo hoje, do grupo original, está em torno da pré-candidatura do Brandão. Vamos seguir, vamos disputar. Lamento que não haja essa compreensão do valor da união. A união faz a força, não só na sabedoria popular. Não é apenas uma máxima da sabedoria popular destituída de sentido político. Tem sentido político também. Infelizmente, alguns líderes do nosso Estado não compreenderam. Vamos deixar a Sua Excelência, o povo, decidir. Deixa eu complementar aqui em relação à eleição específica de 2020. Foi uma eleição que o senhor foi muito cobrado, assim, ao final do segundo turno. O prefeito ele tem uma votação ok, mas até abaixo do que era esperada no primeiro turno. Então, o seu grupo, ele que tinha sido 4 ou 5 candidaturas, tinha a maioria dos votos, e aí quando você chega no segundo turno, houve a derrota do grupo por desunião. O que o senhor tirou de aprendizado nessa? Porque, assim, claro, a sua postura foi muito diferente, assim, 2020 para 2022, né? O senhor liderou muito o processo de escolha, no sentido de chamar para conversar, pôr na mesa e decidir que vai ter uma candidatura, né? Indiferente ali em 2020. O que é que mudou, assim, internamente? É porque 2020 não era a minha sucessão. Em 2022 é. Em 2020, eu fiz um acordo com o então prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, de que ele ia coordenar o grupo. Infelizmente, ele não coordenou, por razões pessoais que ele um dia deve explicar. E aí ele se ausentou do processo, tanto que ele não apoiou ninguém, e aí o grupo ficou sem comando e, ao mesmo tempo, eu dedicado à Covid. Lembremos que 2020, você pega ali de março até praticamente julho, agosto, minha agenda era 100% Covid. Porque seria até não só desumano, mas seria errado administrativamente, gerencialmente, se eu fosse parar, não, agora vamos olhar os palanques nos municípios. Não, eu não fiz isso. Não participei de nenhuma campanha, não fui em nenhuma cidade. Gravei vídeo só. E foi a primeira eleição, inclusive, que eu não fui em convenção, não fui em nada. Porque estava naquele momento dedicado a essa tarefa principal. E aí, quando eu fui, assim, mais ou menos, o coronavírus aliviou um pouco, já em setembro, agosto, setembro, aí já estava situação muito difícil, eu tentei ainda intervir, tentei fazer uma união para o segundo turno, tentei chamar alguns candidatos na época, porque desistissem para apoiar outro, mas já estava algo muito avançado. Estava posto já. Já estava posto. Em 2022, aí não teve esse efeito Covid, e é a minha sucessão. Aí eu achava que... Aí é aquela história de que quando o pênalti é muito grave, quem bate é o presidente do time. Né? Então, bota a bola aqui e vamos bater o pênalti. O senhor torce para que time, governador? Eu torço para o Sampaio Corrêa, o time que hoje eu tenho assim, a maior vibração. Né? Hoje, com o passar dos anos, eu fui ficando cada vez mais fã do bom futebol. Assim, eu aprecio muito quando tem um time bem treinado, bem... Embora eu veja pouco o jogo hoje pela TV, mas às vezes vejo os gols e tal. Então, tanto de fora do Brasil como no Brasil, eu, assim, tenho uma predileção, assim, fora do Maranhão pelo Botafogo, né? Eu digo, até brinco, olha, eu gosto de coisa difícil e tal, porque o Botafogo... É o único que eu conheço que gosta do Botafogo. Eu gosto de coisa difícil e tal. Mas, assim, tendo um jogo... Um jogo bom. Um jogo bom. E jogando Botafogo e Sampaio. Eu sou Sampaio, claro. Sim. Botafogo e Moto, que é outro time do Maranhão. Eu sou Moto. Botafogo e Maranhão Atlético Clube, que é outro time do Maranhão. Eu sou Maranhão. Botafogo e Cordina. Ou seja, qualquer time do Maranhão que estiver jogando contra o Botafogo, eu torço pelo futebol do Maranhão. Então, as coisas, a idade vai mudando um pouco isso, né? Mas eu por exemplo... Torce pelo bom futebol, às vezes eu torço muito pro Flamengo também, porque meus filhos gostam muito do Flamengo, aí eu torço pro Flamengo também. Fazer a média, né, com a família. E eu gosto assim, o Flamengo tem uma trajetória bonita, né, assim, de vitoriosa e tal, tem uma torcida vibrante, como o Corinthians tem. Mas eu, assim, aprecio o esporte, de um modo geral, e também como política pública, né? Acho que às vezes a esquerda não valoriza adequadamente o esporte. Nós tivemos boas experiências no Ministério do Esporte, no governo Lula, no governo Dilma, com Orlando Silva e outros, e acho que isso tem que ser retomado também, que foi outra política pública que destruíram no Brasil. Um projeto segundo tempo, né? Do Orlando que... formar atletas e tal, e tudo isso se perdeu. Construir equipamentos esportivos, isso...
volta ao desafio. Mostre aí uma obra do governo federal no plano do esporte e nesses 4 anos. Não tem. Uma não tem. E havia centenas. E o esporte é aquela coisa, né? Aumenta a autoestima de uma nação, né? Quando no esporte você tem bons esportistas ganhando, futebol, vôlei, seja lá o que for. E forma também novos talentos, né? O esporte chamado de alto rendimento, ele tem essa capacidade, porque você forma ícones, ídolos que a sociedade precisa. Nós tivemos esse fenômeno com tênis, né? Quando o Guga foi campeão e tal, e aí formou, muita gente se interessou, tivemos com vôlei, tivemos com basquete, a Raíssa agora, a fadinha do skate, né? O Maranhão tem uma escola de handebol muito forte, porque tem atletas nas seleções de handebol, como a Ana Paula, outros, historicamente tem pessoas que participaram de seleções brasileiras de handebol, e aí isso formou uma escola de handebol no Maranhão. Então, eu acho que esses atletas, nós temos um medalhista olímpico, que nós implantamos um projeto com ele, de formação de atletas, o CODó, né, medalhista olímpico em atletismo, e a gente montou um projeto com ele, de formação de novos atletas. Então, o esporte de alto rendimento é muito importante. Muita gente vê perspectiva na vida, né? Muito jovem não tem, e quando encontra um esporte ele que gosta, vê perspectiva. Eu conversei com o Codó, e ele me disse isso. Flávio, o esporte foi minha vida, orientou minha vida e tal, e eu consegui ter uma medalha olímpica de bronze. Acho que foi a Olimpíada de Pequim, se nos falha a memória. Acho que foi Pequim 2008. E ele está aqui, ó, tô com uma medalha olímpica, a menina Raíssa, né, do skate. Enfim, tantos exemplos bons no Maranhão, mesmo no futebol, grandes jogadores maranhenses. Então, eu sou fã do esporte, de um modo geral. É assim, se tiver que vestir uma camisa, visto do Sampaio Corrêa. Pronto. Que, aliás, é uma das camisas do futebol mais bonito do planeta Terra. Sem bairrismo, a camisa do time do Sampaio é muito bonita. Governador, aproveitando aqui o senhor como é um intelectual, um jurista, eu queria saber da visão do senhor. A gente acabou normalizando bastantes absurdos no Brasil, né? E a gente teve agora a condenação do deputado... Daniel Silveira. Do deputado Daniel Silveira no STF. E a gente teve o decreto do Bolsonaro, né? De perdão. Como que o senhor acha que isso vai refletir? Se isso realmente vai surtir efeito na política? Ou se isso só está criando e prolongando uma crise aí entre as instituições? Em primeiro lugar, isso é uma crise entre as instituições gravíssima, porque é uma decisão por 10-1 do Supremo, em que o crime cometido foi exatamente contra o Supremo, contra os ministros do Supremo. É editado o indulto com 24 horas, um claro desejo de anular ou de desrespeitar, de afrontar a decisão do Supremo, antes mesmo do trânsito julgado, que é algo controvertido, e esses vícios, entre os quais esse que você aponta do desvio de finalidade. Desvio de finalidade, teoria dos motivos determinantes, que são regras jurídicas que não foram observadas, e um procedimento. Eles invocaram o Código de Processo Penal, que é de 1941, e esqueceram que há uma lei posterior, e lei posterior revoga a lei anterior, todo mundo sabe disso, que é a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que revogou nessa parte do Código de Processo Penal e criou um rito para o indulto, tanto coletivo quanto individual. E esse rito não foi observado. O artigo 84 da Constituição, quando dá esse poder ao presidente da República, não é um poder ditatorial, ele é um poder regrado. Quando você pega lá o artigo 84, se não me falhar a memória, inciso 12, mas é no artigo 84, quando diz: o presidente da República compete privativamente ao presidente da República. Aí vem lá, conceder anistia ou indulto, aí diz lá, ouvindo os órgãos previstos em lei. Então, não é um poder ditatorial, não é rei absolutista, anterior às monarquias constitucionais. E eu nunca tinha visto isso. É um negócio que não fica de pé, absurdo. Nunca ninguém viu. E, como você diz, a tentativa de normalizar o absurdo. E eu acho que se aparece um elefante voando, a gente tem que se espantar, a gente tem o dever de se espantar. E esse realmente é uma teratologia jurídica que eu espero que o Supremo afaste. Nesse sistema de pesos e contrapesos, isso se mantém? O senhor acha que isso se mantém ou vai cair de alguma forma? No julgamento técnico tem que cair, né? Tem que cair integralmente. Há essa ideia de fazer uma modulação, uma mediação, derrubar só os efeitos
dizer que o indulto não atinge os chamados efeitos extrapenais, no caso, a inelegibilidade. Ele ficaria inelegível, mas não seria preso. Eu, particularmente, não vejo base jurídica nenhuma para isso, porque o decreto é absolutamente nulo, sob qualquer aspecto, qualquer um, o decreto não se sustenta. Começa do seguinte, o decreto tem, por isso que até o nome graça é bem adequado, neste caso, no outro sentido da palavra. O decreto diz assim, considerando que em face da condenação se produzir uma comoção nacional, isso está escrito. Nossa, e eu não vi esta comoção nacional em canto nenhum. Queria perguntar se alguém que está ouvindo, alguém que está nos assistindo, viu alguém chorando no meio da rua, em lágrimas, passeatas, queremos indulto. Eu não vi isso em lugar nenhum. Isso está escrito, o presidente da República escreveu e assinou isto. Quer dizer, escreveram para ele, né? Claro que ele não tem essa capacidade. Mas, enfim, tem o nome dele lá naquele negócio. Comoção nacional. Ora, o que diz a teoria dos motivos determinantes? Não é uma teoria, é um princípio. Se a autoridade administrativa motiva o seu ato, esse motivo não pode ser inexistente, não pode ser falso. Porque se o motivo for inexistente, for falso, o ato é nulo. Se eu digo assim, eu estou desapropriando um terreno porque eu vou construir uma escola, mas eu não vou construir escola coisa nenhuma, eu só quero, na verdade, prejudicar aquele cara que não votou em mim. Eu não gosto daquele cara, ele tem um terreno, aí ele vai construir uma casa. Aí eu não gosto dele, e aí eu vou lá, desaproprio, para prejudicar o cara, e digo que meu decreto é para construir uma escola, mas não tem escola coisa nenhuma. Meu ato é nulo. Então, isso são princípios jurídicos, assim, seculares, né? Então, nesse caso, houve desvio de finalidade, que nesse caso não era para prejudicar, era para beneficiar um aliado político, amigão do peito. Parece que ele ganhou até um presente ontem, o um decreto quadro, impresso. um decreto, um negócio, que é realmente uma afronta, assim, uma indignidade com o Supremo. As indicações do partido para as comissões. Para as comissões e tal. E o motivo é falso, é inexistente, não existe comoção nacional. Como não existe liberdade de expressão nesse caso, que é importante aqui numa entrevista, uma conversa, liberdade de expressão não é um direito absoluto. O direito morre quando nasce o abuso. Esse é um princípio quase que do direito romano. Então, neste caso, a liberdade de expressão é um direito, mas se você abusa disto, aí nasce o crime de calúnia, de injúria, de difamação, de racismo, e por aí vai. Então, você não pode fazer qualquer coisa. Alguém pode abrir um microfone e fazer apologia à pedofilia? Não, não pode. Alguém pode abrir um microfone e dizer, olha, vou matar o vizinho? Não, claro que não pode, porque isso é um crime. E pode ser o crime de ameaça, pode ser de calúnia, de injúria, de difamação, o crime de perseguição. Tem vários crimes que podem ser praticados nos casos concretos. Então, a liberdade de expressão foi usada também no decreto. Não, a liberdade de expressão não, mas a liberdade de expressão não protege criminoso. E o Supremo, por 10-1, diz que o cara é um criminoso. Então, não existe liberdade de expressão para perpetração de crime. Para dizer, vou invadir tua casa, vou tocar fogo na tua casa com tua família dentro. Não existe liberdade de expressão para isso. Porque é bom que fique claro que ele não falou que não gosta do ministro, que ele é contra. Ele ameaçou de fato. Sim, né? Foram ameaçou, ameaças claras. defendeu o fato criminoso, ameaçou de agressões, ele fez a chamada apologia de agressões, ameaçou de mal injusto e grave, com violência grave, ameaça a pessoa. Então, o Supremo jogou por 10-1. Não foi 6-5, não. Foi 10-1. E com parecer do Ministério Público, né? Sim, também. Da procuradora, boa que lembrança. fortaleceu bastante ainda, né? Isso. Então, eu espero que juridicamente isso não prevaleça. Vamos finalizar? Vamos. Governador, assim, eu sou maranhense, né? Vivi o seu governo do início ao fim. E o nosso espaço aqui ele é um espaço de opinião também, mais do que só perguntar e falar, a gente tem opinião. E eu particularmente fui muito feliz durante o seu governo. Assim, fui um usuário recorrente da saúde pública do Maranhão que me atendeu. Minha família, parte da minha família, ela é da educação pública maranhense há décadas, né, concursadas, e foram muito felizes durante a sua gestão. E, assim, foi uma gestão de revolução, de fato, dentro desses 7 anos e meio que o senhor teve possibilidade de governar. Se o senhor, eu não sou maranhense, mas tem o Tony, o Manuel que não os meninos aqui também que não são. Se o senhor tivesse... nordestino, viu? Se o senhor tivesse que vender uma passagem para um turista, assim, falar assim, olha, venha para o nosso Maranhão, que esse Maranhão que você vai encontrar não é aquele Maranhão
que você ouviu falar, o que você diria? Vai ser fácil para o senhor. O senhor foi presidente da Embratur, né? Eu destacaria o fato de, há alguns anos atrás, você ter crise permanente no sistema penitenciário de Pedrinhas, e isso afastava muito os turistas, e porque as pessoas ficavam com medo, né? Você não vai pegar a sua família e meter no meio de uma confusão. Então, eu diria assim, olha, pessoal, aqui as coisas estão funcionando, as políticas públicas, os serviços públicos estão funcionando, você pode vir e você vai ver coisas boas, vai ver belezas naturais, vai ver uma cultura bem forte, vai conhecer nossas festas juninas agora, são belíssimas, são únicas no Brasil. Tem uma disputa aí numa parte do Nordeste para saber qual é o maior São João do mundo. Aí eu criei e disse assim, não, o nosso não é o maior, o nosso é o melhor. E aí isso vem sendo repetido, disse, o nosso é o melhor São João. E além de muita beleza natural, você tem cachoeira no Maranhão, você tem os Lençóis Maranhenses, tem praia, tem... Então é realmente um local que ainda muito desconhecido, né, por conta de uma série de fatores, às vezes é difícil, conectividade aérea no Brasil, aí a experiência da Embratur às vezes é muito ruim, infelizmente, passagens muito caras, mas sempre tem promoção, e aí quando tiver, vocês vão lá, vão lá conhecer a Rota das Emoções, vão lá nos Lençóis, no Delta do Parnaíba, porque a gente fez uma estrada, né, entre Barreirinhas e Paulino Neves, e uma ponte em Paulino Neves, fizemos uma estrada de Santa Mária, estamos fazendo agora Santa Mária, Primeira Cruz, então a gente interligou muito aquela região dos Lençóis, do Delta, porque os Lençóis maranhenses não tinham comunicação com o Delta do Parnaíba. E aí nós fizemos a estrada Barreirinhas Paulino Neves e fizemos uma ponte em Paulino Neves. E essa ponte permitiu que houvesse uma integração hoje para a pessoa que está nos ouvindo dimensionar de Barreirinhas, Lençóis Maranhenses, a Tutóia, que é uma das portas de entrada do Delta do Parnaíba, você pode ir por Araioses também, enfim, mas no caso de Barreirinhas, Tutóia, são 60 quilômetros. E antes era impossível fazer isso, era pelo meio da areia, pelo meio das dunas. E aí, hoje existe uma estrada, existe uma ponte. Então, são passeios bem interessantes. Então, aproveitando a pergunta, visitem o Maranhão. Pode deixar. Governador, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, falar que foi um prazer para a gente ter você aqui no nosso podcast e convidar o senhor para quando o senhor quiser voltar, estamos de portas abertas. Agradece muito, é uma honra ter a sua presença aqui, uma autoridade que tem conhecimento sobre o Brasil, que tem conhecimento sobre o Maranhão e que se dispõe a falar, né? A gente sabe que muitos políticos se calam e o senhor vem dar cara a tapa, a gente sabe das críticas que o senhor recebe, de perseguições do outro lado que o senhor também recebe. Então, muito obrigado, a gente está sempre à disposição do senhor. Obrigado e sucesso a vocês. Desejo que todas as pessoas que nos acompanharam, nos ouviram, que estão nos assistindo, continuem aqui na cola. Valeu, sucesso. Valeu. Tchau, pessoal. Esse foi mais um Na Cola. Um grande abraço. Valeu.